A história dos reis do Reino do Norte de Israel é marcada por uma sucessão de governantes que, em sua maioria, se afastaram de Deus, preferindo seguir caminhos de idolatria, violência e corrupção. Eles ignoraram os profetas que Deus enviava para chamar o povo ao arrependimento. A história do Reino do Norte é triste, mas poderosa, pois revela tanto a profundidade da rebelião humana quanto a persistente misericórdia de Deus. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: o Reino do Sul, Judá, com capital em Jerusalém, e o Reino do Norte, Israel, com capital em Samaria. O Reino do Norte nunca teve um rei justo. Desde o primeiro, Jeroboão, até o último, Oséias, todos andaram longe de Deus. Mas um nome se destacou entre todos pela sua perversidade: Acabe, filho de Onri. Nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, instigado por sua mulher, Jezabel. Acabe fez aliança com os sidônios, uma nação pagã, ao se casar com Jezabel, filha do rei Etaal. Jezabel era devota do deus Baal, uma divindade cananeia ligada à fertilidade e às tempestades. Influenciado por sua esposa, Acabe construiu altares para Baal e levou o povo de Israel a adorá-lo. O templo de Deus foi negligenciado. Profetas de Javé foram perseguidos. O culto a Baal se espalhou como um câncer pelo reino. Nesse cenário sombrio, Deus levantou o profeta Elias para confrontar o rei. Elias apareceu diante de Acabe com uma mensagem direta: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra. Houve 3 anos de seca. Fome e desespero se espalharam. Acabe procurava Elias por todo o reino, querendo matá-lo. Mas um dia Elias apareceu e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ali, diante do povo, Elias clamou: se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Foi o duelo dos deuses. Os 450 profetas de Baal clamaram o dia todo, mas não houve resposta. Quando Elias orou, fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, a água e o altar. O povo caiu com o rosto em terra e gritou: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias mandou executar os profetas de Baal. Por um breve momento, parecia que a nação despertaria. Mas Jezabel jurou matar Elias, e ele teve de fugir. A idolatria continuou. Acabe cobiçou a vinha de um homem chamado Nabote, próximo ao palácio. Nabote recusou vendê-la, pois era herança de seus antepassados. Jezabel então tramou sua morte, levantou falsas acusações, e Nabote foi apedrejado. Com o sangue ainda fresco, Acabe tomou posse da vinha. Deus enviou Elias novamente. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, ali os cães lamberão o seu sangue, ó Acabe. E mais, Jezabel também morreria, devorada pelos cães. Mesmo com todo o mal que fez, quando ouviu a profecia de Elias, Acabe se humilhou, rasgou suas roupas, jejuou, dormiu em pano de saco. E Deus, em sua misericórdia, adiou o juízo completo para os dias de seu filho. Anos depois, Acabe foi morto em batalha, atingido por uma flecha entre as juntas da armadura. Seu sangue foi lavado no mesmo lugar onde Nabote fora morto. Cães lamberam o sangue. A palavra de Deus se cumpriu. O filho de Acabe, Jorão, também foi ímpio. Então Deus levantou Jeú, que destruiu a casa de Acabe. Jezabel, já velha, tentou seduzir Jeú pela janela do palácio, mas foi lançada pelos seus servos e despedaçada no chão. Quando foram enterrá-la, só restavam a caveira, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado o resto. Mesmo após todos os sinais, milagres e advertências dos profetas Elias, Eliseu, Amós e Oséias, o reino do norte nunca se voltou verdadeiramente para Deus. Continuaram a adorar bezerros de ouro, Baal e outros deuses. Finalmente, em 722 a.C., o reino do norte foi destruído pela Síria. As tribos foram espalhadas,
o povo exilado, e nunca mais se ouviu falar do Reino do Norte como nação. Depois da morte do rei Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. Por sua arrogância, causou a divisão do reino. 10 tribos se revoltaram e nomearam como rei Jeroboão, um antigo servo de Salomão. Assim nasceu o Reino do Norte de Israel, enquanto o Reino do Sul, Judá, ficou com Jerusalém e o templo. Jeroboão temia que seu povo voltasse a Judá para adorar a Deus no templo e, por isso, tomou uma decisão que marcaria para sempre a história do norte. Ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: "É muito trabalho para vocês irem a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito." Começava ali uma religião corrompida, que misturava a tradição com idolatria. Jeroboão criou sacerdotes não levitas, festas falsificadas e um culto que parecia com o do Deus verdadeiro, mas era uma afronta ao Deus de Israel. Cada novo rei do norte seguia os pecados de Jeroboão, perpetuando o culto aos bezerros de ouro em Betel e Dan. Mas não parou por aí. Eles importaram deuses estrangeiros como Baal, Azerá, Moloque e outros. Baal era um deus pagão adorado com ritos sexuais, sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos, incluindo crianças queimadas vivas em altares de fogo. O povo de Israel construiu lugares altos, colinas e bosques onde realizavam orgias e cultos pagãos. As cidades se enchiam de prostitutas cultuais, e os líderes permitiam, e até participavam, desses rituais. Enquanto Judá tinha ao menos alguns reis tementes a Deus, Israel jamais teve um rei justo. Em cerca de 200 anos de existência, o Reino do Norte teve 19 reis, todos maus, e muitos tomaram o poder por assassinato. Uma linha sucessória marcada por sangue. Baasa matou Nadab, filho de Jeroboão. Zinri matou Elá e incendiou o palácio sobre si mesmo quando viu Jeú se aproximar. Jeú matou Jorão e massacrou toda a casa de Acabe, mas depois caiu também na idolatria. Menahem subiu ao poder matando o rei Salum e, em seguida, arrancou fetos das mulheres grávidas da cidade de Tifsa. Era uma cadeia de ambição, traição e assassinato, e nenhum rei ousava trazer o povo de volta ao verdadeiro Deus. Era um ciclo de decadência que afundava a nação em miséria espiritual. Os profetas Amós e Oséias denunciaram com veemência a corrupção social. Eles vendem o justo por prata, e o pobre por um par de sandálias. Vocês oprimem o pobre, pisam sobre o necessitado, e vendem trigo adulterado. O comércio era fraudulento, os juízes eram comprados, os pobres não tinham voz. O culto a Deus era só aparência, pois o coração do povo estava distante. Deus, em sua infinita misericórdia, não ficou em silêncio. Ele enviou profetas corajosos e apaixonados. Elias enfrentou o poder de Jezabel. Eliseu realizou milagres e curas em nome do Senhor. Amós alertou que o culto sem justiça era abominável. Oséias revelou, com a própria vida, o amor fiel de Deus por um povo infiel. Mesmo assim, o povo endureceu o coração. Rejeitaram os profetas, zombaram de suas palavras, e muitos foram mortos. Após séculos de idolatria e rejeição ao Deus vivo, o juízo veio. O exército da Síria invadiu o Reino do Norte. Samaria foi sitiada por 3 anos, até cair. As pessoas foram deportadas. Estrangeiros foram trazidos para ocupar suas terras. O Senhor removeu Israel da sua presença, como tinha dito por meio de todos os seus servos, os profetas. O Reino do Norte foi apagado da história. Nunca mais se reuniram como nação. Restaram apenas os ecos de uma glória esquecida e os registros de uma rebeldia que custou tudo. O que torna essa história ainda mais trágica é o fato de que Israel conhecia Deus. Não era um povo pagão ignorante. Era o povo que viu o mar se abrir, o maná cair do céu, as muralhas de Jericó ruírem, e ainda assim, escolheram outros deuses. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Clamava Oséias. Mas o povo preferiu seguir seu próprio caminho. O Reino do Norte é um espelho sombrio da humanidade.
Mostra como uma nação pode ter bênçãos, história, milagres e promessas, e mesmo assim rejeitar tudo por prazeres passageiros. Mas também mostra a longanimidade de Deus, que avisou, advertiu, chorou e esperou, até que não houvesse mais remédio. Essa é a história porque o Reino do Norte escolheu ficar longe de Deus. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas. Se inscreva em nosso canal. Agora vamos fazer uma oração. Ó Deus de Abraão, Deus de Elias, Deus vivo e verdadeiro, voltamos os nossos olhos para Ti. Do pó, da lama, da idolatria, da ruína em que nós mesmos nos lançamos. Nos afastamos de Ti, trocamos Tua glória por bezerros de ouro. Seguimos nossos desejos, desprezamos Teus profetas, e matamos a verdade quando ela nos confrontava. Senhor, fomos como uma esposa infiel, como uma nação prostituída. Teus braços estavam abertos, mas corremos para outros altares. Tua voz clamava nas ruas, mas tapamos os ouvidos. Teu amor era como o sol da manhã, mas preferimos a escuridão da noite. Agora, reconhecemos, a nossa força não vem de reis, nem de alianças políticas, nem de Baal. Só Tu és Deus. Só Tu és fiel. Restaura-nos, Senhor. Lava-nos com água pura. Arranca de nós este coração de pedra, e dá-nos um coração quebrantado. Sopra Teu Espírito sobre esta terra seca. Faz reviver os ossos que jazem no vale da morte. Senhor, como está escrito: vinde, e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, mas nos curará. Feriu, mas nos atará as feridas. Levem palavras de arrependimento e voltem ao Senhor. Aqui estão as nossas palavras. Perdoa-nos, limpa-nos, recebe-nos, e usa-nos para mostrar Tua misericórdia, para que outros saibam que o Senhor é Deus. Misericordioso, tardio em irar-se, mas justo em todos os seus caminhos. Não merecemos Tua graça, mas Tu és um Pai que corre ao encontro do Filho que volta. Recebe-nos, restaura-nos, reacende em nós o fogo do Teu amor, em nome do Teu eterno amor. Amém.